Olá, começa agora o programa Manchetes Online e hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. E para essa conversa nós estamos recebendo o Fernando Pinheiro Pedro, que é advogado e especialista em direito ambiental. E nós vamos às manchetes agora. Desmatamento aumenta 282% na Amazônia legal em fevereiro. Emissões anuais de gases do efeito estufa caem 25% em 15 anos, diz ONU. 40% das reservas hídricas do mundo podem encolher até 2030, diz ONU. Maior aquífero do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos. Doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado, Priscila. Prazer estar com vocês. Que ótimo. Vamos à primeira manchete? Vamos lá. Então vamos lá. O desmatamento na Amazônia foi de 42 quilômetros quadrados em fevereiro de 2015, um aumento de 282% em relação ao mesmo mês do ano anterior, quando foram devastados 11 quilômetros quadrados. Os números são do Sistema de Alerta do Desmatamento, mantido pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. O SAD produz um monitoramento não oficial da Amazônia Legal, área que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados em 9 estados e tem seus dados divulgados mensalmente. Doutor, esse aumento é muito grande, né? Na verdade, o que nós estamos sofrendo aqui é um aumento de índices que não batem. Esse que é o grande pior. Mais do que o problema gravíssimo do desmatamento, é o choque de dados. Ninguém mais se entende, seja dentro ou fora do governo brasileiro. Nós mesmos aqui, Priscila, num programa passado, discutimos sobre a redução do desmatamento, né, verificada entre o início do segundo semestre de 2014 e os primeiros meses de 2015, registrados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, é um problema de satélite. Quer dizer, um órgão fala que reduziu 19% e o outro órgão aponta um aumento de 282%. Né? E há um outro índice feito por uma outra entidade privada que também estabelece um aumento, né, mas menor. Eu acho que dá 1/4 desse volume. Uhum. Então, primeiro, nós precisamos saber em relação a que está se dando esse dado. Aqui eles pegam o mês do ano passado e este mês. Né? Uhum. Ou seja, eles na verdade não observam o volume de desmatamento total no período, né? Ou apenas constatam com referência a meses isolados. Nós não sabemos. Né? Os dados ficam incompletos. Né? O INPE estabelece um outro volume, né, completamente diferente. E a Amazônia são esses sempre os mesmos 9 estados. Né? Então, nós estamos com um problema grave de sabermos efetivamente qual o número que devemos confiar. Que há desmatamento? Óbvio que há. Sim. Que a gente observa um certo descontrole territorial? Também a gente observa. Mas em números globais, eu, francamente, Priscila, desconfio muito deste número do Amazon. Uhum. E por quê? Assim, quem ganharia com uma divulgação? Eu não sei, há um discurso por trás disso, muito grande. Um é relacionado a um ataque indireto ao avanço do agronegócio, né, que sai do centro-oeste em direção à região amazônica. Né? Há também uma discussão muito grande com referência a parâmetros de inventários de emissões relacionados às mudanças climáticas, e o Brasil é um dos principais emissores do planeta por conta do desmatamento. Né? Então, nós não sabemos ainda a que está servindo este discurso. Mas o que nós observamos é que está havendo um confronto de índices e uma necessidade urgente deles serem efetivamente harmonizados. Uhum. O que o impacto, caso assim, esse índice seja levado... Se esse índice for levado em consideração, nós estamos diante de um problema grave. Uhum. Então, nós estaríamos sofrendo no maior bioma do mundo, preservado do mundo, é o maior bioma preservado do mundo, o amazônico. Sim. Né? Nós estamos sofrendo, então, um impacto de desmatamento muito grande, portanto, um volume muito grande de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera por conta deste índice. Tão somente esse índice já desequilibraria, né, os índices oficiais mundiais. Mas não é o que está acontecendo se você confrontar isso com a próxima notícia que você vai dar.
Uhum. E até assim, a gente ainda vai ficar um pouquinho nessa para falar... o mundo, ele está de olho no Brasil, principalmente na Amazônia. É verdade. Né? E tendo uma notícia como essa, causa algum efeito? Causa efeitos, causa impactos. Né? Nós estamos sofrendo uma crise hídrica muito forte. Né? Nós sabemos que grande parte do volume de água que sai e que abastece a região sudeste, ela vem por via aérea da região norte. Né? Por quê? Porque nós temos ali um grande bioma preservado, uma área úmida muito forte, né? E que emite parte deste volume hídrico para a região sudeste. E esta água demorou a vir, está chegando, né? Mas demorou a vir. Né? Então nós temos já um problema sério de descompassos, provocado também por um problema que transcende até mesmo o globo terrestre, é cósmico, né? Envolve o Sol, envolve mudanças climáticas que a Terra é afetada por elas, mas também não advém apenas do trabalho humano, né? E envolve também a atividade humana de desmatamento. Então tudo isso é sério, tudo isso tem que ser muito bem colocado, né? Mas eu me preocupo muito com dados como esse, isolados e que não estão conformes com os dados oficiais e nem mesmo com os dados de outras entidades. 282% é como se não houvesse qualquer tipo de fiscalização no período. E isso não é verdade. É isso que eu queria que você falasse também, um pouquinho das leis, porque quando a gente vê esse índice, é o que a gente pensa. As leis não estão funcionando. Nós estamos melhorando o índice de fiscalização. O governo federal, inclusive, já está agora montando um destacamento especial da Força Nacional de Segurança só para cuidar do desmatamento. Nós temos os satélites operando na área, então alguma coisa não está batendo. Né? Nós temos um avanço muito grande das investigações com referência às madeireiras, né? Ilegais. Há uma melhora muito grande observada nos últimos anos com a regularização fundiária no território amazônico, e isso é muito importante. Eu acho que o efeito mais importante do trabalho governamental nos últimos anos tem sido a regularização fundiária, né? E isso é fundamental. Né? Então, eu desconfio muito desse dado. Eu, francamente, pessoalmente, eu acho que esse dado não pode ser apresentado isoladamente, sem a gente observar um contexto maior. Vamos falar um pouquinho, então, do agronegócio, que o senhor disse que tem migrado para lá. Pode causar algum impacto ambiental? Agronegócio, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala em agronegócio, parece que é uma coisa, um monstro devorador. Não, o que acontece é que o Brasil produz alimentos, é o maior produtor de alimentos do mundo. Né? Ele é o maior produtor de proteína vegetal e animal. Né? Então, nós temos um avanço da fronteira agrícola que é contínuo. E por que ela avança? Ela avança porque ela não encontra mais atendimento às suas demandas para trás, né? Principalmente as de infraestrutura. Né? Por que o negócio avança? Avança porque primeiro precisa de mais áreas, mais pastos, né? Mais condições para poder fazer os plantios, né? E também porque a região dos corredores de exportação, né? Eles estão se concentrando em direção ao norte do país, quando, na verdade, deveriam estar melhor concentrados na região centro-oeste, por via hídrica, né? E sudeste, pelos portos, que são os corredores tradicionais de exportação dos nossos grãos. Por que isso não está ocorrendo? Por problemas graves relacionados à infraestrutura. O preço do combustível é cada vez mais alto, isso encarece muito o custo da tonelagem dos grãos, né? E isso faz com que esse transporte passe a se fazer pelas vias que vão em direção ao norte do país. É o caso da BR-263, tão famosa, porque corta a floresta amazônica e hoje é uma das vias principais de exportação. Bom, agora vamos confrontar, então, com a próxima manchete. Vamos lá. As emissões anuais de carbono das florestas do mundo diminuíram em mais de 25% nos últimos 15 anos, informou uma agência da Organização das Nações Unidas, nesta sexta-feira. A redução das emissões anuais causadoras do aquecimento global deve-se, em grande parte, às taxas decrescentes de desmatamento global, segundo o relato da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E aí, como é que ficamos? Vem um instituto, uma ONG, fala de um aumento violento,
Sim. No mesmo período em que a Organização das Nações Unidas divulga um dado importantíssimo, que é a redução das emissões de gases de efeito estufa, justamente por haver uma redução no desmatamento, em 15 anos. Então, a gente observa claramente que há uma necessidade de um certo denuncismo em relação ao Brasil, quando o Brasil, neste ponto, ele é um índice determinante, né, para estabelecer este padrão aí de redução de desmatamento em 15 anos. Quem ganha com isso? Eu não sei, mas vamos confrontar com outro dado que nós já relatamos aqui em programas passados, né? Houve também um decréscimo muito grande da emissão de gases de efeito estufa por conta das mudanças de matrizes energéticas ocorridas no planeta, em especial na China. A China é o grande emissor de gases de efeito estufa por conta da queima de carvão, né? E pelo aumento enorme e sensível da sua capacidade industrial observado nesse mesmo período, né? Mas ela, a China, está se modernizando. Ela determinou a modernização do seu parque e no seu parque gerador de energia. Então isso provocou uma redução. Na outra ponta é o Brasil, que é o grande emissor de gases de efeito estufa por conta do desmatamento. E as ações observadas nos últimos 15 anos levaram a isto. Né? Não há bioma mais sensível do que o brasileiro. Né? Se a gente confrontar, portanto, este dado histórico com estas informações isoladas, alguma coisa não está batendo. Eu acho que tem muito discurso, há uma certa manipulação de dados que não deveriam ocorrer. Sim. Né? E estes dados não batem com os dados oficiais. E quando eu falo oficiais, não são só os do Brasil. Nós estamos observando aí, são dados mundiais, cientificamente comprovados. Eu vou mais por aí. O que se faz num caso desse, de assim, dados tão distantes, tão controversos? Pois é, o leitor hoje, né, porque a gente está discutindo manchetes, né, hoje nós temos que ler tudo nas entrelinhas. Né? Qual é o grande problema hoje? Hoje o grande problema é que o Brasil transforma-se, é um grande exportador de commodities. Sim. Num mundo que está sofrendo profundas crises de ordem econômica, as commodities elas ganham força. Mas qual é o grande problema dessas commodities? Né? Elas precisam ter um valor, né, que seja adequado, né, à capacidade de compra dos países do primeiro mundo, né, dos países avançados, que também produzem essas commodities. Né? Então nós temos aí alguns dados que acabam influenciando no preço dessa commodity nos mercados compradores. No caso específico, a União Europeia é um grande comprador, a Ásia, que é outro grande comprador, e os Estados Unidos. Né? Então eu não sei até que ponto esses dados eles acabam não interferindo nisso. Daí fica complicado, né? Porque olhar as notícias e a gente não pode Precisamos confiar olhar na a notícia fonte. e ler duas vezes. Bom, vamos para a próxima Vamos lá. manchete? Um novo relatório divulgado pelas Nações Unidas nesta sexta-feira afirma que, se nada for feito, as reservas hídricas do mundo podem encolher 40% até 2030. E por isso é preciso melhorar a gestão desses recursos para garantir o abastecimento da população mundial. O documento elaborado pela Agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura da Unesco aponta ainda que 748 milhões de pessoas no planeta não têm acesso à fonte de água potável. 2030 está aí já, né? Está do lado. É. Isso já é um dado que já era sabido. Quer dizer, as projeções são feitas geralmente, né, de 50 em 50 anos. O Brasil é um dos poucos países que resolve fazer projeções para 4 anos. As projeções são feitas tomando em consideração não somente meio século, mas o século inteiro. Né? Então, o que a gente observa é que esta é uma crise anunciada. Né? Primeiro, o volume de água na Terra continua o mesmo, ele não muda. O que muda é a qualidade dessa disponibilidade e a transformação, né, desta água disponível. Esta água tem sido utilizada para uma série de outras atividades. Né? Então, obviamente, ela acaba não sendo mais disponibilizada como deveria. Sim. 2, nós temos um avanço muito grande no volume populacional, em áreas que não são tão bem servidas de água como deveria, né? Ou como poderia. Né? Por exemplo, 20% do volume de água doce no mundo, né,
portanto passível de ser usado pelo ser humano, Sim. está no Brasil. Né? Só que o volume de água doce no mundo é uma coisa em torno de 2% do volume de água no mundo. Quer dizer, a grande parte da água que nós temos é água salobra, ou seja, a água do mar ou água que não está em condição de ser utilizada. Né? Então nós temos aí, já de cara, a gente já observa o interesse estratégico mundial, né, na água que se localiza na América Latina como um todo, e em especial no Brasil. Porque a Colômbia também é outro grande produtor de água. Né? A gente tem que lembrar que nós temos aí a nossa cadeia de montanhas, né, que gera um volume de água muito grande, né, na área leste da América do Sul e acaba desaguando na região amazônica e, enfim, né, nos abastece com uma quantidade de água violenta. Mesmo assim, não sabemos usá-la. Né? O grande problema desta falta aí está na governança. Se a gente observar bem, o grande problema desta redução que a gente vai observar está no fato de não estarmos hoje administrando este recurso como deveríamos. Ou seja, faltam políticas públicas, falta uma ação econômica séria de todos os países envolvidos, né? Falta uma melhor distribuição populacional, né? E uma maior justiça, né, no uso e direcionamento dessa água. Neste mesmo relatório, a ONU cita o Brasil, né, que o Brasil precisa tomar medidas emergenciais. O mundo está de olho no Brasil. Da mesma forma como a gente observou a questão da florestal, é a água. O Brasil precisa adotar medidas sérias para a administração dos seus recursos naturais. Isso sem dúvida nenhuma. Mas também precisa adotar um posicionamento no cenário internacional, e aí se diz respeito não só no campo interno, mas também da política externa, muito claro para defender a sua soberania. Sim. Porque esse discurso ele vai não crescendo. Daqui a pouco nós podemos estar com a nossa soberania em xeque por conta desses recursos em risco que interessam ao mundo todo. O senhor acha que a Amazônia corre risco? Claro então? que corre. Claro que corre. E não somos só nós. A doutrina, desde a década de 90, já existe uma doutrina chamada Doutrina de Segurança Regional, que antigamente se chamava Doutrina de Segurança Ambiental, foi instituída no governo Clinton e aperfeiçoada no governo Bush, né? E remodelada agora no governo Obama, né? Que leva o próprio Estados Unidos da América a se antecipar a eventuais conflitos, direcionando suas tropas, as tropas que a gente chama de Forças Especiais Norte-Americanas, né? São mais ou menos 200, 300 mil homens que eles têm nessas Forças Especiais, é um comando à parte, onde eles direcionam parcela desses destacamentos, né? Para se antecipar a crises provenientes, inclusive, da escassez de recursos ambientais de natureza estratégica. Não é por outro motivo que a gente tem mariners norte-americanos nas Guianas, na Colômbia, no Chile, no Paraguai, né? Ou seja, no entorno da região amazônica. E o que é que nós temos aqui? E o que nós temos água. Aqui? Que é o bem, talvez hoje tenha um valor até, não sei se ainda um valor mais alto que o dinheiro, não, a água mas tudo. ele é vida, né? Se a gente observar aqui, dentro desses dados terríveis que a gente está observando aí, terríveis, né? Sim. Na África, qualquer conflito territorial africano, as pessoas morrem de sede e de fome. Né? Aquelas figuras terríveis, esqueléticas, porque não tem água para beber. Né? Briga no Oriente Médio. Quem sofre? As populações que não têm água. Sim. Né? A grande briga hoje nas ocupações, nos territórios ocupados palestinos pelo governo israelense, está no fato de que a cada acampamento de Israel, o serviço de abastecimento de água canalizado vai. Os palestinos continuam tirando água de cisterna. Né? Na Síria, né, Sidom, por exemplo, que é uma grande cidade que foi cercada pelo governo sírio, né? Qual foi a primeira medida que o governo sírio fez? Fechou a água. Né? A água é arma de guerra. Nós aqui, graças a Deus, vivemos em paz, né? Sim. Mas a nossa água está se esvaindo
porque somos péssimos gerentes, né? E o que o Brasil tem feito para cuidar, então, principalmente dessa área e cuidar? A única obra de importância estratégica que a gente observa hoje em relação à questão hídrica no Brasil é a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra pensada grande, de grande magnitude, é uma das 9 maiores obras de infraestrutura hoje do mundo, né? Portanto, ela tem uma importância estratégica muito grande. Fora isso, o Brasil, por conta de um discurso ambientalista, entre aspas, né, absolutamente equivocado, principalmente no período da dona Marina Silva, né, tratou de não mais reservar água, né? Nós construímos grandes barragens que não poderiam mais reservar água. Estabelecemos nessas barragens usinas hidrelétricas a fio d'água, que não reservam mais, né? Então corremos o risco de não gerar energia suficiente para a nossa demanda e não termos água reservada para poder atender não só o abastecimento energético, mas o de água também. E ainda... Aqui na região sudeste é a mesma coisa. Nos últimos 15 anos, né, nós nos ocupamos em reduzir o nível de nossas barragens para atender a uma demanda de energia, né, predatória de passagem, né, e para impedir que o excesso de água nessas barragens transbordasse nos períodos de chuva, para não provocar conflitos de ordem política, em especial aqui, na região sudeste, né? São Paulo incluso, né? O resultado nós estamos vendo agora. E tem impacto também no agronegócio, né? Porque, se eu não me engano, são 70%... Sim. O agronegócio agora virou vilão, mas não é. E agora eu vou falar por que não é. Primeiro, o nosso corpo é formado em 75% de água. Os alimentos também. Sim. Qualquer produção agrícola leva água, porque os alimentos não existem sem ela. Então, dizer que o agronegócio consome água é falar do óbvio. Sim. Nós consumimos água. E a gente consome água porque a gente ingere alimentos também. Então, o alimento o alimento em abundância, ele é água em abundância para nós também. Então, o problema não está aí na água, não está de jeito nenhum, né? Está numa falta efetiva de você fazer uso de normas legais que estão em vigor no Brasil desde a década de 90 e que até agora não foram aplicadas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos. Ok. Doutor, vamos para a próxima manchete? Vamos lá. Imagine uma quantidade de água subterrânea capaz de abastecer todo o planeta por 250 anos. Essa reserva existe, está localizada na parte brasileira da Amazônia e é praticamente subutilizada. Até 2 anos atrás, o aquífero era conhecido como Alter do Chão. Em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram para uma área maior e deram uma nova definição. Esse aquífero é chamado, ele tem uns 3 ou 4 nomes. Ele já está sendo estudado há bastante tempo, né? Ele se definiu melhor nos anos 80. Né? Na verdade, é como se nós tivéssemos a bacia amazônica, em especial o rio Amazonas, né? O Solimão e o Amazonas, e embaixo desse rio, um outro rio correndo na mesma direção. Não é? Então nós temos um volume de água subterrânea monstruoso. Obviamente, o volume de água superficial é muito grande, é enorme e corre com uma velocidade, com um volume, uma velocidade de deslocamento muito maior. O aquífero não. O aquífero ele esgarceia, ele às vezes tem maior quantidade, menor disponibilidade, ou seja, o volume é menor porque o movimento hídrico é menor também. Então é uma grande reserva, fantástica, mas ela precisa ser muito bem delimitada para ser melhor utilizada. Então, nós temos, na verdade, 3 grandes aquíferos no Brasil. Esse é um, o aquífero Guarani, na região sudeste, é outro, que é enorme, vai até o Paraguai, também é um aquífero fantástico, é o que está sustentando o interior de São Paulo. O interior de São Paulo não sofre com as perdas que nós estamos sofrendo na região metropolitana, porque lá o aquífero Guarani está segurando a barra, né? E é tão grande quanto esse amazônico, né?
E nós temos um outro aquífero que ainda é muito pouco estudado na região Nordeste. Nordeste? Está lá também, né? Quer dizer, o Brasil não tem só pré-sal a grande profundidade, tem água também. Né? Sim. Agora, isso a gente tem que se preocupar em dobro, volta à manchete anterior. Sim. Era o que eu ia perguntar para o senhor agora. Isso é uma boa notícia ou é algo para a gente redobrar o cuidado? Tem que redobrar o cuidado. Redobrar o cuidado. As recargas quase são uma mina importantes. de ouro. É uma mina então... de ouro. A recarga é fundamental, quer dizer, os pontos de recarga desse aquífero é por onde a água entra da superfície e vai em direção ao subsolo. Então precisa analisar onde é que estão as recargas, cuidar para que elas não se contaminem, para não contaminar o que está lá dentro, porque nós estamos falando de um volume de água que está lá desde o período Jurássico, né? Desde quando ali talvez fosse o mar, né? E uma quantidade muito grande, porque 250 anos, né, poderia suprir a necessidade de 250 É uma anos. reserva muito forte que tem que ser muito bem delimitada e cuidada. Os estudos ainda já vêm de certo tempo, mas ainda são muito primários. Até os nomes mudam. Depende do cientista. Então, é complicado. Esse aquífero ele já foi delimitado de várias formas. Talvez não seja um único aquífero. É como o Guarani. O Guarani não é um único aquífero, são vários aquíferos. A gente fala que o complexo é o aquífero Guarani. Às vezes você acha que a água é o mesmo volume, não é. Às vezes você não vai achar água nenhuma aqui. Se você furar 1 metro adiante, você vai achar um poço muito profundo, entendeu? É complicado porque depende da geologia, né? Isso são coisas que são formadas ao longo de milhões de anos, quando talvez nem existisse floresta amazônica em si. O Brasil tem capacidade para cuidar desse aquífero? Condição técnica, científica nós temos. Nós temos um potencial muito grande, nós não sabemos usá-lo, né? É uma dó, né? O senhor acha que o crescimento... Ou dó, né, como dizem. O crescimento das cidades tem comprometido ou pode comprometer a qualidade dessa água? Sempre. Por exemplo, agora na crise hídrica nós estamos falando na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, que a prefeitura pretende furar poços e o Estado também. Isso é complicado. Aonde você vai furar o poço? Que tipo de água você vai extrair? Outra, quando você fura, você tem que tomar cuidado para não estar introduzindo contaminante, né? Então isso tudo é muito complexo, exige, na verdade, um outro tipo de geopolítica, um outro tipo de planejamento e talvez até um novo marco legal. Eu acho que o marco legal da Política Nacional de Recursos Hídricos, ele não contempla este potencial subterrâneo de água que nós temos. Precisa ser remodelado. O que precisa? Assim, quais precisa pontos criar novas normas de tutela, talvez uma agência nacional que se dedique às outorgas para extração de água subterrânea e que faça medições, né, para que a gente possa saber qual é a nossa capacidade de reservação e de reposição dessa água. Ainda não se tem ideia do total. Nós não temos ideia no todo, né? Nós já sabemos que temos, mas nós não sabemos o quanto temos. O Brasil é um país muito rico, né? É impressionante. Não dá para entender. Só falta nós entendermos isso, né? Nós não entendemos. A gente sofre de um complexo de inferioridade terrível, né? Terrível, né? E a gente não percebe que a gente está montado em cima do dinheiro. A gente está morrendo de sede, entendeu? Com um mar de água no nosso entorno, por falta de gerenciamento. O problema está no governo, nos governos, nas 3 esferas, União Federal, Estados e municípios. Nós não conseguimos nos entender. E daí joga a responsabilidade para o cidadão? O cidadão, ele sofre o efeito disso, né? Mas também ele é culpado, né? Ele elege, né? Isso é verdade. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Manchetes Online. Um prazer tê-lo conosco. Foi realmente um debate muito gostoso, porque a gente pôde entender um pouquinho essas notícias, né, essas manchetes que às vezes se contradizem, né? É complicado, né? Essa área ambiental tem muito discurso, né? Mas às vezes a gente precisa saber ler nas entrelinhas, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, o programa Manchetes Online fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.